amigos, como estão? Tranquilos? Se você acompanha a comunidade de games, assim como eu há alguns anos, com certeza reconhece essa introdução. Esse era o cartão de visitas do Alanzoca, um dos criadores de conteúdos mais amados no nicho game, que viveu o seu auge na plataforma roxinha. E convenhamos, mantém números gigantescos de visualizações até hoje. Mas como um cara que sempre foi tão unânime e querido, passou a ser alvo de tanto ódio por uma ala da internet. Um ódio desmedido, a ponto de atacarem a esposa e o filho do cara. O que é completamente bizarro e errado. Deixar de gostar do conteúdo dele, ok, por qualquer que seja a ideologia dele, política, isso eu até entendo. Mas atacar um inocente, uma criança, aí é mau caratismo. Mas aí fica a questão que muitos estão debatendo. Será que cobrar um influenciador de tamanho impacto como ele, que fez campanha ativa para o governo atual, é tão errado assim? Mas, para entender essa história, vamos voltar um pouco no tempo. Eu conheci o Alan bem antes da existência das plataformas modernas de live, quando o canal dele ainda se chamava Electronic Design G, lá em 2013. Naquela boa época, o Felipe Neto ainda não era odiado. Ele tinha gravado um vídeo jogando Slender, o que alavancou e estourou o jogo no Brasil. Eu gostei muito do jogo e queria saber mais, então eu comecei a pesquisar mais sobre o game e acabei caindo no canal do Alan. Mano, ele era um baita de um cagão. Eu chorava de rir com os sustos dele. Era bom demais. Cara, o Alan do presente não vai conseguir achar as 8 páginas, eu tô achando, mano. Enfim, naquela época era... Pô, é nostalgia pura, cara. E pô, o Alan fez parte da minha adolescência. Não que eu fosse um jovem sem amigos na adolescência, mas eu era um filhinho da mamãe. Eu não costumava sair tanto. Enquanto a galera da minha idade tava na rua pegando as menininhas, eu estava em casa acompanhando as sagas Amnésia, Outlast, gameplays clássicas de terror. O Alan tinha até um parceiro na época, o Void. Esses caras me fizeram muito bem na juventude. O Alan tinha um carisma tão bizarro que o canal começou a crescer. E a gente assistia até os vídeos que não eram mais de terror, gameplays de terror, só pra acompanhar ele jogando. Então ele começou a gravar vídeos com outros caras famosos, como o Damiani, o Rato Borrachudo, caras famosos do nicho gamer. Quando as plataformas de live surgiram, ele migrou pra lá, virou um dos maiores do país quase instantaneamente. E é exatamente por ter essa memória afetiva com ele que me dói ter que fazer esse vídeo com críticas hoje. Mas o que mudou? O ano era 2022. O mundo já estava completamente polarizado, com extremos políticos se odiando. Naquela época virou uma espécie de moda entre influenciadores digitais criticar abertamente o governo Jair Bolsonaro. Isso entre nós ainda é, mesmo o cara não tendo mais governo há 4 anos. O governo dele, como a grande maioria dos governos na história do Brasil, cometeu seus erros e ainda teve que lidar com a pandemia global. Só um leve disclaimer aqui. Como eu cresci vendo o PT governar o Brasil praticamente a minha vida inteira, eu infelizmente acabo relativizando um pouco esses governos que fazem bobagem. Mas vamos voltar pro foco. No meio daquela tempestade de pandemia, o Alanzoca acabou perdendo um tio. Afetado por essa perda e pelo cenário do país, ele decidiu se posicionar formalmente nas eleições e declarou que fez o L com força para tirar aquele governante da época. Fiz o L com força para tirar aquele merda do Bolsonaro. E sejamos muito sinceros e justos aqui. Ele não está errado em se posicionar. Ele é o cidadão brasileiro e tem todo o direito constitucional de votar e apoiar quem ele quiser. No entanto, toda ação gera uma reação. O Alan precisa entender que a partir do momento em que um influenciador do tamanho dele usa sua voz para guiar milhares de pessoas, ele abre margem para ser cobrado quando as coisas dão errado. O moleque lá atrás que foi influenciado por ele, hoje está sendo atingido pelos erros do governo. E aí? Mas ele tem culpa direta pelas decisões do governo? Óbvio que não. Mas ele tem responsabilidade pela influência
influência que exerceu na escolha dos outros. E a postura atual dele é simplesmente silenciar e bloquear qualquer seguidor que tente cobrá-lo de forma educada e às vezes bem-humorada sobre essa influência. Só que essa postura do Alan deixa uma lição complicada pra gente sobre a postura dos nossos influenciadores que gostamos. Às vezes a gente esquece que esse rapaz ou essa moça que está dando palpite na tela tem uma vida extremamente confortável. Eles moram em apartamento de luxo, fazem compras no supermercado sem nem olhar o preço da etiqueta. Sabe por quê? Porque eles têm muito dinheiro, patrocínios gigantescos e contratos que blindam de qualquer crise econômica. Se a inflação sobe ou o país aperta, a vida deles continua maravilhosa. Então essa é a lição principal do meu vídeo, meus meninos. Eu queria deixar essa lição principalmente para os jovens adultos que idolatram influenciadores, artistas e jornalistas. Que sim, têm opiniões fortes, mas eles não têm a mesma vida que eu e você ou seus pais, que estamos no mundo real batendo marreta, desdobrando chapa de metal, operando maquinário pesado para carregar caminhão, trabalhando duro o mês inteiro para ganhar uma merreca e ter que fazer uma compra cirúrgica no mercado para conseguir sustentar a casa. Diferente da gente, eles vivem no luxo. Então vamos parar e pensar muito bem antes de terceirizar o seu voto e o meu voto para um rapaz que vive uma realidade totalmente diferente da sua e da minha. Mas eu quero reforçar, galera, mesmo eu dizendo para vocês terem essa reflexão, vocês tomam decisões de vocês. E outra coisa, em hipótese alguma, eu tô justificando o que fizeram com a família do Alan. Se você se diz alguém de direita e vai no perfil do cara xingar a esposa e o filho recém-nascido dele, você está cometendo uma idiotice sem tamanho. Você está agindo exatamente igual aos opositores, que você tanto critica. E como um cara que se identifica mais com a direita, eu convido vocês a uma reflexão. Vocês querem ser uma alternativa real ou apenas querem atacar o outro lado da mesma forma? E mano, não é que você não pode cobrar o influenciador, não é isso. É não atacar inocente, a família do cara não tem nada a ver. Enfim, galera, eu não tô dizendo aqui em quem você deve votar e nem que você tem que me ouvir cegamente. O meu convite para você, seja crítico, seja mais crítico, busque ouvir os dois lados, procure informação de fontes diferentes. Se tiver dúvidas sobre um dado ou uma notícia séria, joga numa ferramenta de IA como Gemini para checar os fatos e não fica dependente de opiniões rasas não, em assuntos que podem definir o seu futuro. Foi mal aí por devagar durante o vídeo sobre o assunto, era para ser sobre game, aí em algum momento eu fugia do assunto, ia para um lado, ia pro outro, mas eu queria gerar essa reflexão. Outra coisinha, essa gameplay aí de fundo não é minha, eu baixei do TikTok, depois eu vou deixar no link aí o TikTok do rapaz. E não vai embora não, meu amigo. Antes de você sair, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, eu tô com uma meta de 1000 inscritos e eu queria muito que você fosse um desses primeiros. Mas me diz vocês aí nos comentários, você acha que a cobrança em cima do Alan é justa ou o pessoal já passou demais o limite? Esse vídeo aí fez você refletir sobre alguma coisa? Valeu, galera, tamo junto.